Fala pessoal, tudo jóia? Bom, vou dar uma sugestão aqui, na verdade um recado, sugestão recado, né? Sugestão barra recado, para quem interessar, sobre a questão de ancestralidade. Tem muita gente que pergunta sobre isso, tento explicar às vezes algumas coisas, tem vídeos que eu já postei, só que tem coisas que não dá para explicar, né? Não é que não pode, é para quem já está estudando, para quem já tem conhecimento profundo, que não é o foco desse vídeo. Eu não vou explicar detalhes sobre ancestralidade. A gente tem vários tipos de ancestralidade, não só a nível físico. A ancestralidade a nível físico é genética, é o que a gente conhece materialmente e cientificamente, né, em relação ao DNA, e a ancestralidade de família. Então, você nasce dos seus pais, que nascem de outros pais, que nascem de outros. Não importa a forma como se nasce, mas o fato é que existe uma carga genética ancestral em relação às famílias que dão origem ao corpo físico que você passa a habitar. E é aí que vem o X da questão. Você passa a habitar esse corpo físico por N motivos. Seja por processos kármicos, escuros ou claros. Quando a gente fala de karma escuro ou karma claro, é o que o pessoal no meio espírita aí conhece como karma negativo e karma positivo. Na verdade, ambos são ilusórios, né? É a identificação e a energia que a gente tem de identificação com isso que cria o peso, que se torna mais escuro ou mais claro conforme a gente tem ações. Karma significa ação. Então, conforme a gente tem uma ação, existe uma reação naturalmente. Então, se a gente está usando um corpo humano, não importa em qual família você nasceu, você tem uma predisposição hereditária, que é o karma ancestral genético. Então, é o karma hereditário que algumas traduções chamam. O karma hereditário é aquele que você vai ter que resolver a partir do momento que você passa a habitar um corpo nascendo naquela família. Isso para quem já estuda, tá? Para quem não entende nada disso, nem adianta continuar assistindo. Você vai ficar viajando na maionese ou que pelo menos procure escutar o que eu estou explicando. Se fizer sentido, vai buscar o conhecimento mais profundo para conseguir limpar isso e trabalhar. Dentro de práticas internas, a gente mexe com isso de outras formas. Então, cada um vai fazer de acordo com o que busca. Mas o fato é que a gente tem essa carga, que é a predisposição genética ancestral, que é da nossa ancestralidade de família. Então, quando a gente passa a habitar um corpo, essa genética já tem implicações kármicas, que é o próprio fator de predisposição do DNA, que é a nossa codificação, que eles entendem que uma boa parte disso é DNA lixo, mas não é lixo, né? Na verdade, é a nossa codificação que está em níveis dimensionais que ainda não é compreensível pela ciência atual. Futuramente talvez seja. Isso daqui a um bom tempo. Então ali a gente tem uma codificação que mostra não só a questão da predisposição genética ancestral da família, mas ali tem codificações que você, enquanto alma e espírito, a partir do momento que do corpo astral você acopla num corpo humano, material denso, que é esse que a gente usa aqui na Terra, nessa era atual, então você passa a assumir também responsabilidade sobre essa carga ancestral. E aí você consegue limpar de baixo para cima ou de cima para baixo. E aí que está o X da questão. Agora, como a gente está em fase de transição e tem muita coisa mudando a nível planetário e vai mudar cada vez mais, esse processo está acelerado e vai acelerar cada vez mais por N motivos, né? Fora a questão da transição, tem outros fatores aí que eu não vou entrar no mérito agora, que não faz parte do conteúdo. Mas enfim, tem coisas acontecendo e é importante sim limpar a ancestralidade. Essa ancestralidade genética familiar, cada um tem que buscar a forma como lhe cabe. E a espiritual, de certa forma, também. Então, por exemplo, para quem faz práticas internas, vai, de maneira mais genérica, independente de uma linhagem específica. Existem formas, existem meios que vocês começam a limpar isso a partir da limpeza da estrutura óssea, dos tendões, dos músculos, da mente, do desapego. Então isso vai mexendo, só que é uma forma construtiva. Então trabalha-se com um ciclo de geração de energia para que essa limpeza passe a acontecer. Em níveis intermediários e avançados, você consegue desenvolver canais de energia para trabalhar com ancestralidade diretamente. Isso para quem já sabe bem mexer com parte interna e já tem capacidade para isso. Mais leigos não adianta, tem que buscar outros meios. Para quem pratica taoísmo, budismo, práticas religiosas, tem, por exemplo, Seishonoye, é a mesma coisa. Então, por exemplo, no budismo e no taoísmo você tem a oferenda para ancestrais. Então, tem rituais religiosos, ou certos rituais de prostração, ou doação de energia, enfim. Tem métodos dentro de budismo, dentro de taoísmo, que você dedica aquilo para os ancestrais. É igual quando a gente oferece incenso, velas, frutas, mas tem certos rituais para que essa energia seja usada de forma corretamente. Então, quando vai fazer um ritual, tem que ter alguém gabaritado, que tenha competência
para conduzir aquela energia junto com o que vocês chamam de espíritos de luz ou divindades, deidades, guardiões, para que eles recebam essa energia e transfiram ela para quem desencarnou na linha ancestral de tempo, seja do corpo físico ou não. Então ali é direcionado isso para a carga genética a partir de certas condutas e práticas específicas para isso. Quem pega pela Umbanda, por exemplo, tem a Casa das Almas para trabalhar a ancestralidade. Então, para quem entende, vai fazer aí oferendas na Casa das Almas, vai trabalhar com essa casa para quem trabalha isso. Quem é do Candomblé vai trabalhar com ebó. Então, na verdade, tem que buscar, dentro da tradição que você pratica, aquele meio correto para trabalhar a ancestralidade. Mas é importante sim que se trabalhe isso, e ainda mais nessa época atual, em que o planeta está entrando aí em ciclos bem intensos. Então tem muita gente que desencarna e fica muito tempo presa no plano astral ou em outros planos, umbralinos até, por questão de apego, ou por questão de não ter uma energia suficiente para deixar aquele plano. Então quando as pessoas trabalham com ancestralidade é para ajudar a liberar isso, não é esperando algo em troca. Ai, tadinho do meu pai, tadinho do meu avô, tadinho da minha mãe, tadinho de não sei quem, tadinho do meu filho. É muita dó. Então as pessoas focam no sofrimento. Morte não é sofrimento, é transmutação. Então tirem o conceito que trabalhar com ancestralidade é algo sofrível, não é para ser. É para ser algo bom, que é liberação. Você libera a alma, ajuda, né, a liberar a alma a partir do trabalho que é feito aqui, usando o corpo humano que tem ectoplasma compatível com as pessoas que desencarnam, não têm energia suficiente para sair daquele estado de sofrimento. Não é porque a pessoa é ruim, às vezes ela só desencarnou e não tem muita competência para sair daquele estado, às vezes do sofrimento que se encontra. Não tem mal nisso. A espiritualidade sempre ajuda, via de regra. Só que se a gente está usando um corpo humano que gera ectoplasma e a gente tem condições de ajudar, aí cada um busca dentro da tradição que pratica os meios compatíveis para isso. Eu não vou explicar meio de fazer essas coisas, obviamente isso não é explicado aberto a público, cada um tem que buscar de acordo com a competência que tem. Grupos fechados é outro papo, né? E as conversas mudam e o ensinamento vem no tempo certo e não do jeito que as pessoas querem. As pessoas são imediatistas, por isso que se machucam. Prática é cultivo. O cultivo tem que ter virtude. A virtude gera energia. Sem virtude, a energia é escura, densa, pesada. E aí tem repercussões. Então trabalhem com a ancestralidade na forma sutil, ou seja, na forma de liberação. E o mesmo vale para a questão de ancestralidade espiritual, que essa pouca gente normalmente tem acesso por questões de memória, não é por questão de ser boa ou ruim. Tirem também esse conceito de, eu sou muito ruim, eu sou muito bom, ai meu Deus. Não, para. Muita mimizice. Então, coloque o pé na terra e a cabeça no céu. A gente está no caminho do meio. Então, o caminho do meio é pelo coração e não pelo apego. Não pelo sofrimento, é pelo amor, pela compaixão. Quem sente compaixão por ancestralidade, sente compaixão por si mesmo. Porque se tem alguém sofrendo na linha de tempo nossa, que está conectado a nós, a nível físico ou espiritual, quando a gente ajuda a liberar esse sofrimento que está naquele ser, a gente também está tirando aí, de certa forma, o pó que gera a imagem da ancestralidade. Porque isso são memórias, né? Então a gente tem memórias boas e ruins em relação a pessoas. E isso é carregado no subconsciente, na supraconsciência em relação a vidas anteriores. Então tem pessoas que nascem numa família, e por favor não tentem entender isso racionalmente, porque não é porque você gosta ou não da sua família que você tem uma carga espiritual com ela. Tem pessoas que nascem numa família e não tem carga espiritual, ou seja, não tem ancestralidade vinculada a isso a nível espiritual. São almas afins, mas não tem uma carga de ações de karma escuro ancestral ou de karma claro ancestral. É só um acordo ali por um período de tempo, que não é a maioria. A maioria nasce por questões de conflito ancestral, na parte física e espiritual. As pessoas espiritualmente têm conexões com outras pessoas e acabam encarnando para resolver conflitos porque isso altera a estrutura da própria geometria sagrada. E essas pessoas precisam de liberar isso para que voltem a se fundir enquanto mônada, supramônada, enfim, enquanto espírito, enquanto união, e não por agressividade e raiva. Então esse desapego tem que rolar. Então cada um busca aí o meio que lhe cabe, mas não ignorem isso, não sejam infantis de achar que não tem que fazer nada. Tem que fazer o que é necessário. Então pratiquem, pratiquem, pratiquem. Menos teoria e mais prática dá mais resultado, né? Então busquem o meio afim, mas trabalhem também com esse tipo de limpeza que é importante. Para a gente desconectar a nível físico, fica ligado essas memórias aos ossos, tendões, músculos, que é o que eu explico sempre. Isso está alojado no nosso corpo e tem que sair. E quando sai, às vezes incomoda um pouquinho, mas é necessário. Tá certo? Então, qualquer coisa, se tiver mais perguntas, a gente vai tentando aqui explicar. Abraço, de bom.